Então, irmãos, conflitos no lar e as escolhas do pacificador. A ideia principal do nosso estudo é essa aí. O conflito é algo que todos experimentamos. Todos experimentamos conflito regularmente, mas nós muitas vezes lidamos de maneira errada com o conflito. Contudo, o Evangelho proporciona um padrão e um modo saudável de resolver conflitos. Então, se você pesquisar na internet livros, artigos sobre como resolver conflitos, você vai achar muitos, não só os cristãos, mas estudiosos do comportamento humano. Eles propõem soluções para os conflitos no casamento, conflitos na família, mas a nossa intenção aqui é olhar para o Evangelho, a fim de encontrar um padrão e um modo saudável de resolver conflitos, uma vez que todos nós enfrentamos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37. Nós vamos encontrar aí uma família em conflito. Nós temos aí em Gênesis 37 uma família em conflito. Se você achou o texto, pode se colocar em pé. Como nós vamos ficar um tempo sentados, vamos fazer essa leitura de Gênesis 37 em pé. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi que esse sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador.
Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talá de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveitar matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam-o no sangue, e enviaram a túnica talá de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Podem sentar. Algumas lições iniciais dessa família de um patriarca. Ela estava em um conflito terrível e isso prova que depois da queda, os conflitos eles são inevitáveis. Logo depois da queda, a queda está registrada em Gênesis 3, Gênesis 4 tem um irmão matando o outro irmão. Daí você vê a seriedade do pecado. Quando ele entra na humanidade, realmente ele traz estragos. E a família é afetada com certeza. Vamos ver algumas lições nesse texto para nós introduzirmos o estudo. Primeiro, eu quero que você olhe para o versículo 2 e veja aí, no mínimo, a imaturidade de José. Ele era jovem, ele tinha 17 anos, diz o texto aí. E o versículo 2 diz, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. José, ele vê o mau comportamento dos seus irmãos e ele traz sempre essas notícias ao seu pai. Então, a confrontação em amor, que deveria ser a primeira atitude de José, dá lugar à maledicência, né? Ele não tratou o pecado de forma como a Bíblia pede para tratar. E esse é o nosso comportamento muitas vezes na família e na igreja. Ao invés de nós confrontarmos o erro com a pessoa, nós damos lugar a esse pecado que aumenta o pecado e gera mais conflito, a maledicência. O objetivo de José, certamente, era denegrir a imagem dos seus irmãos. Ele era preferido do seu pai e ele queria manter essa preferência. Como é que ele mantinha?
falando das más notícias dos seus irmãos. Olha quem são os seus outros filhos, né? E a maledicência, por trás dela tem essa questão. Nós nos achamos melhores do que o outro e nós queremos manter essa posição. E o que é que nós fazemos? Nós falamos mal do outro, para que nós sejamos destaque na foto, tenhamos uma boa visão na foto. Então as coisas elas não são resolvidas aqui pelos meios corretos. José, ele é odiado pelos seus irmãos, mas ele não é uma vítima sem pecado. É importante que se diga isso. No mínimo, José foi imaturo, né? E não é só eu que penso, muitos comentaristas desse texto têm pontuado essa mesma questão. Versículo 3 fala do favoritismo de Jacó. Sim, sobre José ainda tem outra coisa. Ele ganha aquela capa de seu pai e ele faz questão de ir, né? Ele não poderia ir para lá sem a capa, né? E a Bíblia destaca aquela capa que ele ganhou do seu pai e os seus irmãos o odiaram mais. Mas veja aí, o favoritismo de Jacó, versículo 3. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, né? O favoritismo tem gerado conflito na família. Pais que preferem um filho aos demais ou ao outro filho. E é um amor desordenado, né? É um amor desordenado, porque se nós temos filhos, todos devem ser igualmente cuidados e amados. Mas como nós somos pecadores, nós precisamos estar atentos a que nós não caiamos nesse pecado de Jacó, de favorecer um filho em detrimento de outros. Isso trouxe consequências na família de Jacó e, na verdade, é uma consequência dos pais de Jacó, que cometeu o mesmo erro, preferindo, na verdade, o pai dele preferindo Esaú e a mãe dele preferindo Jacó. Versículo 4 diz: vendo, pois, os irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Tudo bem que José foi imaturo e tudo bem que o Jacó cometeu o pecado de favorecer um filho em detrimento dos outros, mas o ódio dos irmãos de José não tem explicação, não tem justificativa diante de Deus. Nós não podemos, irmãos, responder ao pecado com o pecado, né? Porque assim como o pecado de José foi notado aqui, e o pecado de Jacó também, os irmãos de José, eles não tinham razão de responder ao pecado com o pecado, de reagir ao pecado. E muitas vezes a gente faz assim, alguém comete algo contra nós e nós reagimos o pecado com pecado, né? Então, o ódio dos irmãos de José foi o pecado deles, como reação à imaturidade de José e como reação ao favoritismo de Jacó. Versículos 5, 8, 11 e 18, você vai ver aí, quando o pecado ele não é tratado no tempo certo, o que é que gera? Versículo 5 diz: teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Eles já estavam odiando. Mas quando o pecado ele não é tratado, ele vai ter consequências maiores. Então o ódio gera mais ódio. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ódio gerando mais ódio. Versículo 11 diz: seus irmãos lhe tinham ciúmes. Ódio que gerou mais ódio, que gerou ciúme. Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Versículo 18: de longe o viram, José chegando, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Ódio que gerou mais ódio, que gerou ciúme, que gerou ira, que gerou vingança, que gerou tentativa de homicídio. Versículo 31 e 32 tem um fato importante também.
Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talá de mangas compridas, fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Qual é o pecado aqui? O agravante aos outros pecados? A mentira. Eles dissimularam a situação e disseram: olha, uma fera deve ter comido seu filho. E é interessante que Jacó, ele passa uma semana inteira chorando e os seus irmãos não falam a verdade. Não se arrependem. Imagine aí, uma semana inteira, o velho chorando, a morte do filho. Eles não mataram como eles estavam planejando, eles venderam, mas eles não falaram a verdade aos filhos. Isso faz lembrar alguma atitude de Jacó? A mentira? Sim. Ele se disfarçou do seu irmão Esaú e também enganou o seu velho pai. E aqui nós vemos os filhos imitando o pai. E muitas vezes os nossos conflitos familiares, eles são gerados porque nós estamos imitando os nossos pais. Às vezes, o marido que trata a esposa como o pai tratava a mãe dele. Né? Então, nós devemos tomar cuidado também como pais, porque a maneira que com que nós resolvemos o conflito será refletida na vida dos nossos filhos. Dadas essas lições do texto, então nós temos extraído esse estudo do livro Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, um guia prático para lidar com as crises familiares. Então, esse livro aí eu recomendo e realmente tem ajudado muita gente a solucionar os conflitos, a ver os próprios pecados, né? Esse livro é muito bom. Na contracapa, os autores escrevem assim: onde estiveram 2 ou 3 reunidos, haverá um ambiente propício ao conflito. Parafraseando aquele texto de Jesus, quando ele trata do pecado, da disciplina. E ele diz assim, quando é que acontece o conflito? Onde é possível que aconteça o conflito? Onde tiver 2 ou 3 pecadores. Onde tiver mais de um pecador reunido no mesmo lugar, habitando no mesmo teto, ali haverá um ambiente propício ao conflito. Né? Então, o conflito é esperado quando pecadores se unem. Nós ansiamos por um lar que seja seguro. Né? Nós queremos sair do trabalho e voltar para um lar que seja um refrigério para a alma, um lugar seguro. Mas o que a realidade nos mostra muitas vezes é que o lar se transforma em um ambiente de disputas entre os membros da família. Conflitos familiares, dizem os autores, são inevitáveis e normais. Por quê? Por causa do legado, por termos nascido em pecado. Por causa do pecado, os conflitos são inevitáveis. E o que os autores propõem é um conceito bíblico de pacificador. Nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Né? Então, aprender a ser um pacificador ajudará a proteger a sua família dos conflitos destrutivos. Você sabia que o conflito pode destruir a sua família, seu casamento, seus filhos? Aprender a ser um pacificador vai ajudar você a proteger a sua família dos conflitos destrutivos. Vai aprofundar a sua intimidade e seu amor para com seu cônjuge, se você aprender a ser um pacificador. Oferecerá aos filhos um alicerce para toda a vida, se você ensina seus filhos a resolver conflitos biblicamente. O mais importante é que você dará ao mundo um testemunho atraente do poder reconciliador de Jesus Cristo. A família cristã, ela não é uma família perfeita, mas é uma família em que o evangelho está presente, onde a reconciliação acontece, onde pecado sim acontece, onde desentendimento sim acontece, desavenças, conflitos, mas onde a graça que reconcilia pecadores com Deus e que transforma esses pecadores, tornando possível uma reconciliação, não importa o nível do conflito acontecido. Então, esse estudo nós dividimos em 3 partes, assim também como os autores dividem o livro.
como reagimos aos conflitos? Como é que temos nos comportado diante dos conflitos? Essa é a primeira questão. A segunda é, de onde vêm os conflitos? Por que acontecem os conflitos? Qual a origem dos conflitos? 3, como resolver conflitos biblicamente? Então, nós vamos caminhar por essas três partes aí, para podermos alcançar o nosso objetivo aqui. Primeira parte, como reagimos aos conflitos? Terreno escorregadio, é a primeira parte lá do livro. Os autores, eles dão esse nome, terreno escorregadio, e os irmãos vão entender por quê. Como reagimos aos conflitos? 3 reações aos conflitos: reações evasivas, reações ofensivas e reações pacificadoras. Como você reage ao conflito? Você reage de forma evasiva? Você reage de forma ofensiva ou você reage de forma pacificadora? Não é? Vamos entender o que é reações evasivas primeiramente. Os autores, eles fazem esse gráfico, né? Ele diz que o terreno seguro é o terreno do meio, o terreno aí de azul, é o terreno em que nós precisamos andar. São as reações pacificadoras. Mas nos extremos aí, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, tem as reações evasivas, que é o terreno escorregadio, é o terreno perigoso. E tem as reações ofensivas do outro extremo, do meu lado direito, terreno também escorregadio. É como se fosse uma encosta aí, como se fosse uma colina, em que nós precisamos andar no meio, porque se nós formos para extremidades, nós vamos escorregar e cair. O que são reações evasivas? São reações escapistas, são reações que nos levam a recuar do conflito. Quando é que nós reagimos assim? Quando procuramos o que é mais fácil e conveniente. É aquela pessoa que diz assim, gente, para de briga, para que confusão, para que discussão? Esquece isso. Amanhã vai estar tudo bem, né? Então, é aquele tipo de reação que vai para o lado mais fácil, porque o conflito não é fácil. Qualquer conflito nos tira da zona de conforto. Qualquer conversa séria implica em mostrar os nossos defeitos. Assim, nós nos interessamos mais em evitar o conflito do que resolvê-los. É aquela pessoa que implode, né? É aquela pessoa que guarda tudo, guarda, e ela explode tudo lá dentro. Mas ela não fala, ela não chama para conversa, ela foge, ela recua, ela escapa, procura um jeito. Esse gráfico mostra só as reações evasivas. Primeira reação é a reação de negar. É aquela pessoa que finge a paz. Está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum. O casamento, bem. Os filhos, muito bem, não tem problema nenhum. Nega, finge uma paz que não existe, é uma falsa paz. Né? Será que nós temos essa reação? Nós negamos. E depois de negar, nós fugimos. Ele vai se agigantando o problema. Nós fugimos. É aquela pessoa que diz assim, diante de uma discussão, eu vou ali tomar um ar, eu vou sair um pouco, né? Ou então aquela pessoa que termina a amizade para não resolver o conflito. Moço, não dá certo não. Você fica lá e eu fico aqui, não dá certo mais a nossa amizade. Ou então sai do emprego, há um conflito no trabalho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair do emprego. Resolve o conflito? Não resolve, a pessoa foge do conflito. Ou então assim, eu vou transferir da igreja, essa igreja está com problema demais, muita confusão, muito conflito, e a pessoa sai da igreja sem resolver o conflito, e o que é que ela vai encontrar lá na outra igreja? Conflito. Ela vai fugir de uma igreja para não enfrentar o conflito, mas vai encontrar conflitos maiores. Aliás, ela já vai com um conflito não resolvido para outra igreja. E só pioram as coisas. Transferir de igreja, mudar de igreja, não vai resolver os conflitos que você tem nessa igreja. Não vai. Resolva os conflitos que você tem aqui.
Se for para sair, sai. Agora sai com o conflito resolvido. Porque vai ter problema lá na frente. Ou então no casamento, tem um conflito, rapaz, sabe de uma, vou pedir o divórcio. É o caminho mais fácil, não é o caminho correto e não é o caminho que vai trazer melhores consequências. Não, vou pedir o divórcio porque não está dando mais certo. É a maneira errada de lidar com os conflitos. Ou então aqueles filhos que dizem, rapaz, eu não vejo a hora de sair da casa dos meus pais. É conflito demais com meus irmãos. Não vejo a hora de me casar e sair desse lugar aqui, porque é briga demais. Vai resolver? Não, porque ele vai casar e lá vai ter o quê? Conflito. Então, negar o conflito, fugir do conflito, não resolve nada. E por último tem a reação aí extrema, que é o suicídio, porque a pessoa nega os problemas vão se avolumando, se agigantando, a pessoa foge, aí os problemas aumentam mais ainda, e a pessoa guardando tudo aquilo ali, ela diz, eu vou me matar, porque não tem como. É um extremo das reações evasivas. Reações ofensivas, é aqueles que atacam, é aqueles que dizem assim, olha, eu não levo desaforo para casa. Aqueles que não estão nem aí com a paz, eles querem romper a paz. É aqueles estourados. É aqueles que querem vencer a discussão. Eu estou falando daqueles, mas eu não quero rotular, porque nós podemos aqui oscilar. Ora reagimos como evasivos, ora reagimos como ofensivos, né? Mas só para facilitar aqui o entendimento. Então, eles querem vencer a discussão, mais do que preservar a relação, né? Quando nós reagimos ofensivamente, ou atacando, ou estourando, nós queremos vencer a discussão. Nós queremos estar por cima. Nós falamos assim, olha, eu estando no meu direito, eu não abro para ninguém. Essa é uma reação ofensiva. Eu quero controlar a situação, para que o outro solucione o problema. E aí eu explodo. E aí ninguém me segura. É uma reação ofensiva. Agora eu te pergunto, qual das duas reações é uma reação bíblica? Nenhuma. Deus, ele não quer que a gente negue, fuja do problema. Deus não quer que nós tenhamos reações evasivas. E Deus também não quer que a gente tenha reações ofensivas. Mas Ele sim quer que a gente tenha reações pacificadoras. Temos aí a progressão, né? Ataque, litígio e assassinato, né? Aí nós podemos pensar, mas eu nunca cheguei a isso não. Caim também não pensou que ia chegar a isso, né? E quantas vezes a gente nutre um ódio consumado por alguém? Mesmo o nosso cônjuge ou nossos filhos. Quando Deus não nos permite ter uma arma na mão para assassiná-los. Então nós precisamos tomar cuidado. E aí tem um litígio, né? Aquele caso lá que Jesus ele está com... que chega lá aquele homem e pede para Jesus ordenar ao irmão que reparta a herança, né? Quantas famílias estão aí em litígio na justiça por conta de partilha, né? Por conta de herança. E aí pode chegar a esse extremo aí do assassinato também. Reações pacificadoras. São respostas cristãs que podem ficar no âmbito privado ou ter que chegar ao contexto público, mas visam a resolução bíblica. Reações pacificadoras, elas podem ali terminar no âmbito privado, mas pode ser que o pecado permaneça e que seja necessário a intervenção da igreja, no âmbito de igreja, no caso de aconselhamento, mediação e disciplina, né? Essas três primeiras aqui é a reação bíblica pacificadora individual, que você procura resolver ali. Ignorar é relevar. Porque assim, na família, por exemplo, se a gente for confrontar todas as vezes que os filhos pecam, qualquer coisa, a gente não vai viver. Então tem coisas, irmãos, que a gente precisa relevar. Tem coisas que a gente precisa ignorar.
Provérbios 12:16, por exemplo, vamos abrir aí. Diz: a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Provérbios 17:14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Né? Às vezes é uma coisa mínima que você pode relevar, dar o perdão ali de imediato e resolver. Mas se você deixar o negócio avolumar, complica. Provérbios 19:11. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Né? Então, relevar ofensas pequenas e dispensar logo o perdão imediato. Porque coisas pequenas que se juntam se tornam problemas muitas vezes difíceis de resolver. Então, algumas ofensas pequenas entre cônjuges, entre irmãos, entre pais e filhos, vamos relevar, vamos estender logo o perdão de imediato, vamos resolver logo a questão. Mas aí, se for algo mais sério, tem que partir para o diálogo. O diálogo aqui envolve confrontação, envolve confissão e envolve perdão. Né? Então, essas coisas. E aí tem a negociação, né? Porque muitas vezes para resolver o conflito a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? A outra parte também tem que abrir mão e aí até chegar a um consenso. Eles citam um exemplo no livro de uma família que estava em conflito da herança, né? A mãe morreu, deixou uma fazenda e tinha um filho que cuidava dela. Se dedicou, cuidava dela. E aí, quando a mãe morreu, a mãe disse: olha, depois venda e reparte com todo mundo. E aí, depois que a mãe morreu, todo mundo veio querendo a sua parte, né? Mas aí o irmão disse: mas eu cuidei a vida toda dela. E aí eles tiveram que entrar uma mediação, ter uma intervenção do ministério desse autor do livro. Eles foram ajudados e aí no final venderam, e aquele que estava ficou com uma parte que incluía a casa e as demais partes da fazenda foram vendidas e repartidas entre os irmãos. Então, a negociação, muitas vezes a gente tem que abrir mão para poder solucionar o conflito. E aí entra aconselhamento, porque quando um casal ele não está resolvendo as suas brigas, eles precisam de quê? Aconselhamento. E aí vem aquele ditado: entre marido e mulher ninguém mete a colher. É um ditado pagão. Não é bíblico isso. Claro que o casamento é algo íntimo, a gente não vai abrir o nosso casamento para todo mundo, mas a igreja, irmãos, a igreja, ela tem esse papel de dar apoio à família também nesse aspecto. E por isso nós somos privilegiados, porque nós, como cristãos que somos casados aqui nesse ambiente, nós somos protegidos e ajudados pela igreja quando o nosso casamento não vai bem. Mas muitos cristãos são tão reservados que ninguém conhece a vida deles a dois. Não há ninguém a quem prestar contas, não há ninguém a quem compartilhar os problemas, e isso só causa mais problemas. Então, claro que nós não vamos nos abrir para todo mundo, e nós precisamos, como igreja, também crescer nessa parte de sermos instrumentos na vida de outros, no aconselhamento, sermos mais sinceros, sermos mais maduros, sermos mais santos nessa questão. E aí tem a questão da mediação e tem a questão da disciplina. E aí eu quero recomendar sobre isso Marta Pease, esposa excelente. Ela trata sobre essa questão. Quando o marido está em pecado, ele é membro da igreja e você já exortou, já conversou e ele não, leve a disciplina, leve a igreja, aos líderes da igreja. Isso é atitude cristã e pacificadora de amor. De onde vêm os conflitos? De onde vêm os conflitos? Os conflitos vêm da idolatria. E aí eu não vou falar muito de idolatria porque eu já falei no outro estudo, né? O que é um ídolo? Geralmente quando a gente pensa em ídolo, a gente pensa isso aí, né? Uma imagem, pessoas adorando. Só que a gente sabe que um ídolo é qualquer desejo que se torna uma exigência consumidora que domina o nosso coração. Qualquer desejo
que domina o nosso coração. Isso é o ídolo. É algo que pensamos que precisamos para sermos felizes, realizados ou seguros. Em outras palavras, é algo que amamos, tememos ou no qual confiamos. Isso é um ídolo. É aquele desejo que você diz, eu quero isso. E se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver isso, eu não estarei seguro. Pode ser qualquer coisa. Abre aí em Tiago. Tiago fala aí sobre isso. Coração do conflito. Tiago 4, de 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, dos desejos? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, Tiago questiona aqui, de onde é que procede o conflito que há entre vós? De onde, se não é dos desejos que estão latentes e presentes em vossa carne? Tiago descreve aqui a raiz do conflito destrutivo. Os conflitos nascem dos desejos não satisfeitos em nossos corações. Quando sentimos que não podem ser satisfeitos, a menos que consigamos o que queremos ou que achamos que precisamos, o desejo se torna uma exigência e nós julgamos e punimos aqueles que se colocam em nosso caminho. Eu desejo uma coisa e a gente vê aquele desejo sendo ameaçado, a gente atropela todo mundo que entra pelo caminho. E isso é um ídolo que dá origem a um conflito. Veja o exemplo de Jeane. O exemplo de Jeane é interessante. O conforto tinha se transformado no Deus funcional de Jeane. Ela amava os cultos de domingo e as pregações do seu pastor, mas o que dominava seu coração era o conforto. Jeane obteve conforto, transformando sua casa num museu de sua perícia doméstica. Estava sempre reorganizando e redecorando a casa. Era incansável na limpeza e organizada a ponto de ser obsessiva. Costumava dizer a si mesma que queria que sua casa fosse um lugar bonito para a sua família. Mas o que motivava não era uma preocupação com a família. Jeane havia vinculado sua identidade, sua noção de felicidade à beleza do seu lar. Em casa, Jeane nunca conseguia relaxar de verdade. Ela nunca descansava. Seu marido e sua família também não descansavam. Jeane não queria que sua família ficasse de sapatos dentro de casa. Ela se irritava com o menor sinal de desordem e ia atrás de quem achava que fosse o culpado. No momento de raiva, o marido de Jeane expressou bem o que estava acontecendo. Jeane, não temos mais um lar para onde voltar. Isso aqui virou um museu. E nos sentimos cada vez menos bem-vindos aqui. Ela queria que tudo ficasse arrumadinho, porque ela não queria ter mais trabalho, além de que ela queria tudo do jeito dela, né? Isso é um ídolo no coração de Jeane, que estava gerando um conflito na sua família. Imagine, Jeane limpou toda a casa, decorou tudo arrumadinho, sentou, e agora pensou, vou descansar. E aí o marido chega desajeitado, derrama o suco na cozinha. O filho chega, derrama o leite na mesa. Se aquilo ali for o ídolo dela, ela vai esganar quem fez isso. Segundo exemplo, o exemplo de Tony, para não ficar assim só nas mulheres, né? Tony havia vinculado sua identidade ao sucesso. Ele nem imaginava que estava tentando obter da criação aquilo que deveria estar recebendo do Criador, mas era exatamente isso que estava acontecendo. Tony procurava o sucesso, que lhe dava força para se levantar de manhã no seu trabalho. Tony era bom naquilo que fazia, e quanto mais o fazia, melhor ficava. E quanto melhor ficava, mais dinheiro e poder ele ganhava. Mas com cada promoção,
aumentavam também a pressão e a carga horária. Quando Tony conseguia chegar à sua casa, muito tempo após sua esposa e seus filhos terem jantado, restava-lhe pouca energia para a família, mas algo ainda mais profundo estava acontecendo. Tony usava o trabalho para definir o seu valor. E por isso, quando saía do trabalho para ir para casa, afastava-se daquilo que lhe dava valor. Seu casamento, na verdade, não fazia parte do seu conjunto de valores. Então, por mais que Tony dissesse que amava sua esposa, a antecipação de chegar à sua casa depois do trabalho não o deixava muito feliz. Ele se irritava facilmente e muitas vezes não participava daquilo que estava acontecendo em casa. Ele vinculou sua identidade, seu valor ao trabalho, ao sucesso no trabalho. E por isso ele estava gerando conflitos na sua casa. E o ídolo, ele nunca vai ficar lá paradinho. O ídolo, ele vai ter uma progressão. Primeiro é o desejo, é um desejo lícito. Às vezes pode ser até um desejo que está na Bíblia, filhos comportados, uma casa organizada, uma carreira bem-sucedida. Não tem nada de errado nisso, mas quando isso vira uma obsessão, eu desejo intensamente, e aquilo me domina, né? Aí eu vou e o ídolo ele vai até que eu castigue aquelas pessoas. Estamos chegando ao final, aí tem a progressão. Primeiro eu desejo, depois eu exijo que aquilo seja feito, depois eu julgo, eu me coloco na posição de Deus e depois eu castigo, né? Finalmente, e é uma parte pequena que eu quero encerrar, a estrutura bíblica para ser um pacificador. Como resolver conflitos biblicamente. Os 4 E's da pacificação. Foi aquilo que o pastor citou antes, que pode ser usado não somente para conflitos familiares, mas também em relação à disciplina, aconselhamento bíblico, muito importante. Escolha glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz o quê? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, na hora do conflito, a gente esquece. Fazei tudo para a glória de Deus. Uma maneira de você glorificar a Deus na resolução do conflito é confiar na graça de Deus. É você dizer, Senhor, eu não consigo resolver isso aqui. Me ajude, me dê a sua graça. Mas, segundo, extraia da trave o seu olho. A Bíblia diz que nós precisamos tirar a trave do nosso olho. Reveja suas palavras, suas ações e examine as suas motivações. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa com 10 pedras na mão. Eu vim falar aqui com você porque você é isso, você é aquilo. E nós não paramos para dizer, e meus erros, as minhas ações, as minhas reações. Terceiro, enfrente gentilmente, mostre o erro amorosamente. Mostre o erro amorosamente. A Bíblia não está mandando você ignorar todas as coisas ou relevar tudo. Mostre o erro, agora mostre gentilmente. E encontre reconciliação. Abra aí Mateus 5:24. Como isso é sério para Jesus. Vou ler o 23 também. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é você contra ele. É teu irmão, tem alguma coisa contra ti. Deixa perante a oferta, perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Remova os obstáculos, busque a reconciliação e conceda o perdão, né? Então, esses E's aí da pacificação são muito importantes. Escolha glorificar a Deus, extraia a trave do seu olho, confronte o erro e encontre reconciliação. Mas eu quero finalizar com o último E aí, o 5º E, que é o E do Evangelho. Porque é comum a gente ter um estudo como esse e pensar assim, agora eu vou pegar o 1 ali, o 2, o 3. A gente não vai conseguir fazer isso, irmãos. O padrão é alto. Na hora do conflito, a gente não vai lembrar de glorificar a Deus. A gente não vai lembrar de olhar para o nosso próprio umbigo e dizer, olha, eu errei nisso, eu falei que não deveria, eu me irei, eu reagi de forma errada. Nós não vamos confrontar o erro do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Nós não vamos encontrar reconciliação. Se nós não formos transformados a cada dia por esse Evangelho.
O Evangelho, ele traz o modelo, mas traz também a motivação. Aquilo que nos leva a fazer o que devemos fazer. É o Evangelho que nos dá esse poder. É o Espírito Santo aplicando o Evangelho em nossas vidas que nos dá esse poder. Porque o Evangelho é essa boa nova, que muda não apenas a nossa relação com Deus, mas muda também a nossa relação com o nosso próximo. E quem é mais próximo do que o nosso cônjuge? E quem é mais próximo do que os nossos filhos? Eles são os mais próximos dos mais próximos. E nós precisamos evidenciar o Evangelho em nossa família. O Evangelho, portanto, nos chama ao arrependimento. O Evangelho nos chama a reconhecer as nossas inclinações pecaminosas, de retrair do conflito, de fugir, de desviar do conflito, tão somente para não ter o desconforto de enfrentá-lo. Mas o Evangelho também nos livra de sermos ofensivos, de atacarmos, de ofendermos, de ferirmos os nossos familiares. O Evangelho nos capacita a humildemente resolver o conflito para a glória de Deus. Que Ele, pela sua graça, aplique a sua palavra aos nossos corações. E você pode ler depois, em Gênesis 50, que esse conflito que houve na família de José, houve restauração. José perdoou seus irmãos e ali Deus foi glorificado. José disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem para preservar a vida de muitos. Assim Cristo fez por nós.